Fala pessoal, há poucos dias acabou de sair o edital da Polícia Civil do Paraná. Basicamente uma semana, hoje é segunda-feira, então semana passada nós tivemos aí publicado o edital da Polícia Civil do Paraná. Já diga aqui nos comentários para mim se você vai fazer esse concurso. O intuito do vídeo é esclarecer para você todos os pontos relativos ao TAF. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que não é um TAF tão fácil. Então hoje a gente vai esclarecer cada detalhe desse edital aqui, ok? Eu já estou com o edital aqui na mão, imprimi ele, vou ler ele todo para você, logicamente a parte do TAF. E se você também quer acompanhar comigo a leitura do edital, eu estou deixando um link na descrição aqui embaixo para você poder baixar e acompanhar junto comigo, tá? Também quero deixar uma surpresa para você, mas eu vou revelar no final desse vídeo. Então, bora pro vídeo comigo. Pessoal, esse TAF ele compreende 5 testes. O teste de flexão na barra fixa, teste de flexão abdominal, o teste de Shotoran, que é o teste de IV, também conhecido como teste de agilidade, o teste de subida na corda, que é um teste que acaba sendo uma novidade para muitos. É difícil da gente encontrar esse teste em alguns concursos, salvo o do Corpo de Bombeiro, né, que costuma ter mais, e o teste de 12 minutos, que é o teste que sempre tem em todos os editais, tá? Eu quero começar com vocês aqui com o teste de barra fixa no padrão masculino, que é o teste de tração onde você precisa fazer repetição, beleza? Eu achei bem bacana porque esse edital, ele distribuiu os índices por idade. Então, o camarada ali de 40, 50 anos, ele não vai precisar fazer a mesma coisa que o rapaz mais novo ali de 20, né, 30 anos, beleza? Então aqui ele fez uma divisão, ó, até 29 anos. Na flexão na barra fixa você precisa fazer 5 repetições, beleza? Entre 30 a 39 anos, 4 repetições. Entre 40 a 49 anos, 3 repetições e, logicamente, acima de 50 anos, 2 repetições. Então a gente vai caindo ali uma repetição na barra fixa a cada passo que a gente vai subindo a idade ali. Mesma coisa para as mulheres. Lembrando que nas mulheres a modalidade da barra fixa é no padrão isométrico. Então o mínimo ali para a candidata poder ser aprovada, tendo ela até 29 anos, são de 25 segundos de sustentação, beleza? De 30 a 39 anos, 20 segundos. De 40 a 49 anos, 15 segundos. E acima de 50 anos, 10 segundos de isometria. Então aqui a gente vai baixando ali 5 segundos de isometria a cada 10 anos. Como que é a cobrança aqui da barra fixa, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, beleza? Então os exercícios que competem até 2 tentativas devem ter no mínimo um intervalo de 10 minutos para descanso, beleza? Então aqui a gente vai ter, o que isso quer dizer? Vai ter exercícios, testes, né, que você vai ter mais de uma tentativa, beleza? E de um teste para o outro, o edital já está dizendo que ele tem que ter no mínimo 10 minutos. Ou seja, do teste de barra fixa para o teste de abdominal, no mínimo 10 minutos. Do teste de abdominal para o Shotoran, mínimo 10 minutos. Do Shotoran para a corda, 10 minutos no mínimo. E assim também para a corrida de 12 minutos, tá? Então, cara, se você for fazer uma contagem de tempo, até você conseguir fazer o teste, mais 10 minutos entre cada teste, você certamente vai ter mais de 1 hora de TAF. Pode chegar até 2 horas lá dentro, lá com a bateria, com os avaliadores. É muito comum o TAF ele passar de 1 até 2 horas, beleza? Uma informação importante para você aqui. Então, galera, esse TAF aqui é importante falar que está sendo organizado pela banca FGV, beleza? É um TAF que é um concurso que está pagando bem a beça, é um concurso que está pagando acima de R$ 9.000. Cara, muito interessante. A princípio, para agente de polícia investigativa e papiloscopista, né? A princípio não tem um número certo de vagas, é a cadastro de reserva, mas eu já li que vai ser convocado cerca de 1.360 na ampla, mais o pessoal, um número ali que eu não lembro agora das cotas. Então a gente pode chegar fácil aí, cerca de 2.000 candidatos sendo convocados para a etapa do TAF. Então, assim, dá para chegar, eu tenho certeza que se você se esforçar direitinho, mandar bem na prova, dá para você chegar aqui e fazer o TAF também, beleza? Então vamos lá. Na posição, na barra fixa, para o sexo masculino, pode ser tanto na pronada quanto na supinada. O que isso quer dizer? Você pode segurar a barra tanto com a palma da mão voltada para o avaliador, como também voltado para você. Então fica a sua escolha qual você prefere, tá? E galera, isso aqui está sendo um teste bem rigoroso, apesar da empunhadura ser facilitada, né, você poder escolher qual que você quer fazer, mas
É um edital que ele pontuou mais de uma vez que se você fizer a hiperextensão da cervical, que é um erro que é cometido, vai ser interrompido, ou seja, não vai ter flexibilidade. Você vai ter que manter o seu queixo alinhado com o solo, sempre, beleza? Então aqui, por exemplo, está dizendo pronação ou supinação, né? Apunhaduras ali para você, a largura dos ombros, então você vai ter que segurar a barra ali, logicamente, fazendo aquela largura dos ombros ali. A execução, após a ordem inicial, o candidato deverá executar a flexão dos braços na barra, até que o queixo ultrapasse completamente a barra, estando a cabeça na posição natural, sem hiperextensão do pescoço, beleza? Essa é a primeira vez que eles estão falando isso aqui. Vamos lá. Letra C, término. O teste será considerado terminado quando o candidato soltar uma ou ambas das mãos, beleza? Então não tem essa de você querer ajeitar, cara, a barra. Uma vez que você segurou a barra, você não pode mais ficar soltando para poder ajeitar a sua mão. Se você fizer isso, vai ser considerado que o teste encerrou e vai parar na contagem que o avaliador já tinha feito, beleza? Então vamos lá. No item 2.1.3, não será computada a primeira tração caso o candidato realize com aproveitamento do impulso feito durante o salto para a empunhadura na barra. Então fique muito ligado nisso aqui, porque você vai ter a opção de pular para poder segurar na barra ou usar algum suporte para poder subir e alcançar a posição. Só que você não pode pular já puxando essa primeira repetição, porque você vai gastar energia à toa e já está dizendo aqui no edital que o avaliador não vai contar essa repetição. Então muita atenção nesse ponto aqui, candidato, para você poder não errar e gastar energia à toa, beleza? Aguarda o comando do avaliador. O comando ele vai mandar você em posição, né? Prepara, aí no prepara você já vai lá, liga lá na barra, fica pendurado sem contato dos pés com o chão, com parte nenhuma, e aí ele vai dar o comando de iniciar. Quando ele falar iniciar, é aí que você vai iniciar o teste, as puxadas na barra fixa, beleza? Partindo aqui agora para o item 2.1.4, o candidato deverá ser alertado pelo avaliador quando estiver realizando algum movimento de forma incorreta, para que a execução seja retificada. Ou seja, se você estiver cometendo o erro da hiperextensão, por exemplo, ele vai falar para você o pescoço, ok? Não vai contar aquela repetição, mas você vai ter a oportunidade de corrigir o movimento e seguir com as execuções. O item 2.1.5, o avaliador deverá contar em voz alta. Então a contagem precisa ser em voz alta, beleza? É importante esse detalhe, o edital, aqui ele está dizendo uma obrigação do avaliador. Então, para que você não seja prejudicado, ele precisa contar a repetição em voz alta para saber que elas estão sendo validadas, ok? O que será proibido, então aqui entra mais uma vez, ó, apoiar o queixo na barra, beleza? Se você encostar, apoiar o seu queixo na barra, a repetição já vai parar ali, o teste já vai ser encerrado ali e vai ser somente considerado as repetições que você fez até aquele momento. Na letra F está dizendo o seguinte, ó, obter qualquer tipo de impulso ou promover balanço, beleza? Então você não pode ficar fazendo galeio, balanço com o corpo, chutando para poder conseguir fazer repetição. Isso aqui já está dizendo que não vai ser computado. E a letra G, flexionar as pernas e nem a hiperextensão do pescoço. Mais uma vez entrou aqui, beleza? Já é a terceira vez falando aqui do detalhe do queixo, do pescoço. Então pode ter certeza que vai ser um teste que vai cobrar bastante nesse detalhe aí. Beleza, galera? Vamos ficar atento aí nisso. Então será considerado apto o candidato que concluir o exercício corretamente, que atinja o número mínimo, o objetivo de repetições estabelecido na tabela, né, logicamente a tabela por idade, beleza? Em até 2 tentativas. Então, Felipe, eu não consegui fazer a primeira tentativa, pô, tive um problema ali, fiquei abaixo. Então aqui o edital está dizendo que você vai ter mais uma tentativa com um descanso de 5 minutos, beleza? Você vai ter que ter, é um direito seu, um descanso de 5 minutos para que você tente mais uma vez fazer a execução na barra. E olha só que bacana, galera. Eu gostei que esse edital ele vem demonstrando aqui, ó, veio a imagenzinha demonstrando o movimento do exercício, bem legal. E para o sexo feminino é isometria, né? Então, candidata, você vai necessitar de um suporte para poder subir. Aqui está dizendo que não vai ser obrigado a ter, na verdade, você pode ter a opção de não usar, né, esse suporte aí, mas eu recomendo, tá? Então vamos lá. Consiste em sustentar o corpo em suspensão na posição de flexão de braços na barra fixa pelo máximo de tempo possível,
beleza? Então esse é o objetivo. Também em pronação ou supinação. Ou seja, você pode segurar com a palma na mão voltada para você ou pode sustentar com a palma na mão virada para o avaliador, beleza? Largura dos ombros, né? Braços flexionados, então você já inicia com o braço aqui flexionado. Não inicia nunca esse teste com o braço esticado, ok? O queixo em ângulo reto, com o pescoço, tá? Cabeça em posição natural. Então a mesma coisa que para os homens, a gente já vê esse início dessa cobrança da hiperextensão da cervical. Ó. Jamais fazer isso aqui, ok? Então, ó, ângulo reto, pescoço em ângulo reto, beleza? Queixo, né, em ângulo reto, perdão. Vamos continuar aqui. Execução. O cronômetro é acionado no momento em que o queixo da candidata estiver acima do nível superior da barra. Então, mais uma vez, a palavra queixo aparece aqui. E a partir do momento que você tomar a posição correta com o queixo acima do nível da barra, sem encostar na barra, esse é o momento que o avaliador ele vai dar largada no cronômetro para poder marcar o seu tempo, tá? Lembrando aqui que a candidatos até 29 anos, o mínimo é de 25 minutos, ok? Então, coxas e pernas precisam estar estendidas, ok? A gente vê concursos que permitem que a mulher flexione o quadril, flexione o joelho, né? E parece até que fica mais fácil, né? Parece que ajuda. Eu, particularmente, acho que aquilo ali é um fator muito psicológico. Eu acho que não faz diferença nenhuma estar com o corpo esticado ou flexionado. Mas a maioria das candidatas acabam seguindo por esse caminho de flexionar o quadril, flexionar o joelho, até mesmo de forma intuitiva. Só que aqui no edital já está dizendo que não pode fazer isso. Você precisa permanecer na barra fixa com seu corpo completamente em extensão, ok? Apenas segurando aqui, ó, o teu corpo retinho, candidata, beleza? Atenção nesse detalhe aqui para não dar mole lá, porque se você treinar com a perna flexionada, lá no dia ele não vai deixar você fazer assim e por falta de treino você pode ter dificuldade de ser prejudicada, beleza? Vamos lá, letra C, término. O cronômetro será pausado quando a candidata deixar o queixo abaixo do nível da barra, beleza? Então, se o seu queixo ele baixar para o nível da barra aqui, ó, ele vai pausar o cronômetro e o seu tempo será computado até aquele momento, beleza? Deixar de estar o queixo em ângulo reto, ou seja, o queixo está acima da barra, mas você está aqui, ó. Ele já não está mais em ângulo reto, beleza? Ele está inclinado, ó, o ângulo do queixo aqui. Então, você fez a hiperextensão da cervical, mais uma vez aqui o edital pontuando a situação do queixo, dizendo que você vai ser reprovada se você não se atentar para esse detalhe, beleza? É importante até que você anote isso, é importante que você filme suas execuções, veja se você está cometendo esse erro, para que você não venha ter esse vício de execução, ok? Então vamos lá. A candidata para a tomada da posição inicial do exercício poderá sair do solo, saltando, né, tomando a posição inicial. Eu não recomendo fazer isso, tá? Significa que você vai pular, você vai fazer força no teu braço para poder puxar e segurar. Pô, fazer força no teu braço, você já gastou energia. É diferente você subir no banco alto, por exemplo, só parar na posição e depois tirar os pés. Então eu recomendo que você utilize o apoio, tá? Eu sei que lá no dia vai ter, então aqui já tá. Ou utilizar-se de apoio para o tal, para tal, beleza? Porém, em ambos os casos, o cronômetro só será iniciado quando constatado que a posição do teste foi tomada corretamente. Pô, imagina, você saltar para tomar posição e fica naquela briga ali para se ajeitar ainda, e o cronômetro só vai ser acionado quando você parar realmente na posição. Pô, você já gastou muita energia até aquele momento, concorda comigo? Então, candidata, vamos utilizar o apoio para poder alcançar a posição, ok? Item 2.2.4. O avaliador deverá anunciar em voz alta o início da contagem do tempo. Ou seja, provavelmente vai falar iniciar ou valendo, ok? Então, muito atenta nisso aí para poder não marcar bobeira. Então, vamos lá. Será proibido, mais uma vez aqui, ó, letra B, apoiar o queixo na barra. Deixei grifado aqui para poder falar para você que, de fato, o lance do queixo vai ser um fator crucial. Provavelmente vai ser o fator que o avaliador vai estar mais atento tanto no segmento masculino quanto no segmento feminino, beleza? Letra D, manter o contato das pernas, dos pés ou de qualquer parte do corpo com objetos, auxílios externos, beleza? Bem como apoiar a região torácica do peito sobre a barra para fins de sustentação ou descanso. Cara, eu até grifei isso aqui que eu achei muito interessante. Muitas candidatas, né, apoiam aqui bem próximo ao peitoral e, de fato, eu acho que isso é o correto. Só que o edital está dizendo aqui que se você apoiar o seu peito, a barra embaixo do peito, não vai ser aceito, né? Eu até estranhei isso aqui, eu vou buscar mais a fundo essa informação, porque de fato a gente vê muitas candidatas já preparando aqui na altura do peito,
né, onde você consegue ter um torque maior, uma posição mais confortável para poder travar a barra e sustentar ativando o abdômen, né? Porque quando você já para aqui em cima, fica muito mais difícil. O cotovelo, ele já tende a ir para frente, tá vendo? É diferente quando você para o seu cotovelo lá atrás, né, uma posição mais favorável, e a barra vai ficar na altura do peitoral. Mas aqui já está dizendo que se você apoiar o peito em cima da barra, então isso vai ser considerado um erro e o teste vai ser encerrado naquele momento. Letra G, permitir que o seu queixo toque ou fique abaixo da linha da barra, mais uma vez, tá, a situação do queixo, e a hiperextensão do pescoço, né, reforçando aqui o que eu falei para vocês, tá? Então, você vai ter no máximo 2 tentativas. Se você não atingir a primeira tentativa, né, o índice mínimo, você vai ter direito a 5 minutos de descanso para poder executar novamente o teste aqui e ver se você consegue a sua aprovação na segunda tentativa, tá bom? E aqui eles colocaram a imagem, ó, da menina fazendo a sustentação na barra também. E é isso aí, galera. Então vamos lá, flexão abdominal no padrão remador. No tempo, né, cravado de 1 minuto, você vai ter 1 minuto para poder fazer a execução. E vamos ver aqui como é que está a tabela de índices, tanto para mulher quanto para homem. Para homem, flexão abdominal remador. 2 tentativas, 35 repetições em 1 minuto para quem tem até 29 anos, beleza? De 30 a 39 anos, 30 repetições. De 40 a 49 anos, 25 repetições em 1 minuto. E mais de 50 anos, 20 repetições. No segmento feminino, 2 tentativas também. 30 repetições para quem tem até 29 anos. De 30 a 39 anos, vai fazer 25 repetições em 1 minuto, beleza? De 40 a 49 anos, 20 repetições em 1 minuto. E mais de 50, apenas 15 repetições em 1 minuto. Não tá tão difícil não, tá, galera? Não tá tão difícil, dá para bater tranquilo. Vamos continuar aqui, então. Então aqui a posição inicial, né? Você vai deitar com suas pernas esticadas, aquela posição clássica. Você vai encostar o dorso das mãos tocando o solo acima da cabeça, beleza? Eu achei bem interessante que esse edital não está dizendo que seus braços precisam esticar completamente acima do nível da cabeça. Eu acho isso bom porque leva em consideração que tem pessoas que têm falta de flexibilidade, não conseguem esticar completamente o braço acima da cabeça. Provavelmente você deve ser esse tipo de pessoa que não tem essa flexibilidade toda, ok? E eu sempre achei isso um absurdo, né? Eu via avaliadores implicando com candidatos que não tinham essa mobilidade, essa flexibilidade e não contava a repetição dele porque ele não esticava o braço completamente. Sendo que o avaliado, ele estava retornando à posição inicial, encostando o dorso da mão no chão, como é exigido aqui, e ainda assim não estava sendo computado. Ao sinal inicial, o candidato iniciará o teste flexionando o tronco, quadril simultaneamente com a flexão dos joelhos, adotando a posição sentada, mantendo os cotovelos estendidos à frente do corpo e paralelo ao solo. Braços, beleza? À frente, paralelo ao solo, de forma que se verifique o alinhamento dos cotovelos aos joelhos. Momento em que a planta dos pés deverá estar em contato integral com o solo. Então, galera, quando você assume a posição sentada no abdominal remador, você precisa pisar no chão. Não adianta você ficar só com o calcanhar ou com os pés suspensos, beleza? Você precisa pisar o pé completamente no chão, ok? Retornando na sequência à posição inicial, aonde as mãos tocam o solo acima da cabeça, estando os cotovelos flexionados ou não. Olha só que legal. Então, você retornou à posição inicial deitado. Vai tocar o dorso da mão no chão, a repetição vai valer estando os seus cotovelos flexionados ou não. Ou seja, se você consegue esticar completamente o braço, beleza. Mas se você não consegue, mas ainda assim tocou o dorso na mão, já está valendo a repetição. O edital, ele já está te dando esse salvaguarda aqui, beleza? Cara, eu gostei bastante desse edital. Achei que tem detalhes aqui bem interessantes. Ó, enquanto que as mãos e os calcanhares deverão tocar o solo simultaneamente, mesmo em que será computada uma repetição. Beleza? Então, esticou o corpo completamente, esticou a perna, o seu pé, o calcanhar, ele precisa tocar no chão. Beleza? O candidato deverá apoiar planta dos pés integralmente no solo, no retorno, a posição inicial, extensão. Os calcanhares devem obrigatoriamente estabelecer contato com o solo, ok? Então, acabei de falar isso aqui para vocês. Bora aqui no item 2.3.2. O candidato deverá ser alertado pelo avaliador quando estiver realizando algum movimento de forma incorreta. Então, cara, tá fazendo errado,
pô, não está tocando a mão no chão, não está pisando no chão, o avaliador ele vai ter que falar para você, ok? Falar, candidato, cotovelo não está alinhando com o joelho, por exemplo. Vai falar isso para você tentar corrigir nas próximas repetições, ok? Ele vai contar em voz alta, ele precisa fazer a contagem 1, 2, 3. Lembrando que a contagem é sempre quando você volta e toca o dorso da mão no chão, que é quando você completa o ciclo da repetição, ok? Não é quando você senta e levanta, né? A gente na academia geralmente faz essa contagem, né? Em cima. No TAF é diferente, sempre conta quando você volta à posição inicial, ok? Eventuais descansos durante a execução do teste deverão ocorrer obrigatoriamente na posição inicial, ou seja, decúbito dorsal com o corpo e braços completamente estendidos no solo. Então, importante isso aqui, galera. Se você parar para descansar em cima, sentado, ele vai interromper o teste, ok? Se por acaso você cansou, cara, você vai ter aquele time de descanso, é na posição deitada. Lembrando que você tem 1 minuto para executar o número exigido de repetições, ok? Esse tempo não vai parar. Mas se você cansou ali, cara, tu quer dar 5 segundos de descanso, é na posição deitada, com as pernas esticadas, ok? Não erra nesse ponto aí, galera. E lá no finalzinho anotei o seguinte, ó, no item 2.3.6, o candidato que não concluiu os exercícios de forma correta ou que não consiga o número mínimo de objetivo de repetições estabelecidas na tabela, na primeira tentativa terá a possibilidade de mais uma derradeira tentativa, com o mínimo de 5 minutos de intervalo. Então, não conseguiu na primeira, vai ser marcado no mínimo 5 minutos de intervalo para você descansar e retornar para fazer a sua segunda tentativa no teste, beleza? Para quem não sabe, ó, abdominal remador, tá aqui, ó, o desenho, camarada, posição inicial deitado, beleza? Depois parte para a posição sentada e retorna à posição deitado para contar uma repetição. Bora continuar aqui. Corrida de segmento, short run, também chamado em alguns editais de teste de ir e vir, beleza? O que é o short run, galera? O short run é um teste de agilidade, ok? É um teste que ele é muito curto, né? Ele vai marcar ali um tempo ali em segundos ali, bem curto mesmo, então você precisa atingir aquela marca no menor tempo possível, tá? E como é que tá isso aqui na tabela? Vamos ver aqui agora, tá? Então vamos lá, é o terceiro teste, corrida de segmento, short run, de 9,14 metros. Então vai ser marcada ali no chão uma distância de 9,14 metros, com uma fita numa extremidade, uma marcação no chão, e uma linha na outra extremidade, fazendo essa diferenciação, ok? Masculino, até 29 anos, vai ter que fazer isso em 11 segundos, ok? De 30 a 39 anos, 12 segundos, 40 a 49 anos, 13 segundos, e mais de 50 anos, 14 segundos, ok? E para o segmento feminino, também são 2 tentativas, tá, pessoal? Segmento feminino mínimo, 13 segundos para quem tem até 29 anos, beleza? 14 segundos para quem tem de 30 a 39, 15 segundos para quem tem de 40 a 49 anos e 16 segundos para quem tem acima de 50 anos. Então, recapitulando aqui, vai ser demarcado no chão uma distância de 9,14 metros por linhas, né? Uma linha de um lado e uma linha do outro, e você precisa se posicionar atrás de uma linha, beleza? E do outro lado da linha será posicionado 2 blocos com a distância entre eles de até 30 centímetros, ok? Os blocos bem levinhos, como se fosse, galera, como se fosse equiparado, é que não tem aqui, mas como se fosse equiparado a um apagador, por exemplo, sabe? Apagador de quadro. Então não vai pesar aí, não vai pesar mais de 130 gramas, está estipulando aqui, né? 30 gramas. O diâmetro dele é aproximado 10 por 4 por 4, então vai ser um toquinho mesmo, onde você vai pegar. E o que você precisa fazer? Dado a posição, dado ali o comando de iniciar o teste, né? Você precisa estar atrás da linha, ok? Atrás da linha, sem pisar na linha, sem queimar a linha. Vai ser dado a largada ali, o comando de iniciar o teste. Você parte na maior velocidade possível, pega um toquinho, retorna, posiciona esse toquinho de onde você saiu, retorna mais uma vez para pegar o último toco, pega ele, retorna e posiciona aonde você saiu, e assim que você posicionar ele no chão, será encerrado o teste e computado o tempo, tá? Vamos ver aqui o que está sendo exigido aqui nesse teste, beleza? Execução. O candidato deverá se posicionar na linha oposta aos blocos. E ao comando de iniciar, deverá partir em máxima velocidade até os cubos, pegar um deles, retornar à linha de partida e colocá-lo no solo atrás da linha inicial. Em seguida, deverá retornar, pegar o segundo cubo e colocá-lo também atrás da linha de partida,
momento em que o cronômetro será travado, beleza? Os critérios de avaliação serão os seguintes: o candidato deve obrigatoriamente ultrapassar com pelo menos um dos pés a linha, ou seja, a partir do momento que você sai de trás da primeira linha e vai pegar o primeiro bloco, você precisa pisar um dos pés depois da linha, ok? Não os dois, apenas um. Pisou, agachou, pega o bloco e retorna. Quando você for posicionar o bloco no chão de onde você partiu, você também precisa passar um dos pés. Passa um dos pés, posiciona o bloco no chão e retorna de novo para pegar o último bloco. E assim, da mesma forma, quando você pegar o último bloco, passa um dos pés, pisa sempre depois da linha, pega o bloco, retorna, a mesma coisa na hora de posicionar. Passa uma das pernas, posiciona, que aí o cronômetro vai ser travado, ok? Vamos lá. É vedado lançar ou arremessar o cubo. Ou seja, você não pode jogar, quando você estiver chegando, jogar o cubo. Não, cara, você precisa, posicionar o cubo no chão, ok? Coloca ele ali no chão e depois retorna. Nunca jogue, nunca chega lá e joga ele no chão assim, de qualquer forma, beleza? O qual deve ser depositado no solo, beleza? Caso o cubo seja lançado, a tentativa será invalidada. Ou seja, se você jogar o cubo, aquilo ali não vai valer, não vai contar e você vai perder ali uma passagem, ok? Se o cubo, ao ser colocado, rolar e parar sobre a linha ou fora da área permitida, a tentativa será invalidada. Então, vamos supor que você não jogou, mas você colocou ele tão rápido que depois ele veio e rolou para o lado de cada linha, então também vai ser invalidado. Por isso que é importante o cuidado na hora de posicionar o cubo. Por isso que ele é um teste chato, ok? Então você precisa treinar muito essa parte, essa fase do teste, que é onde você abaixa para pegar e onde você abaixa para colocar. Agilidade, porque correr é muito fácil, pessoal. Fazer essa corrida de lá para cá vai ser fácil. O difícil é você fazer esse cuidado com velocidade, ok? Então quanto mais você treinar esse detalhe, já estou deixando uma dica para você aqui de treinamento, treine essa fase de pegar e essa fase de posicionar com perfeição, ok? Então vamos lá. Aí grifei aqui agora lá no finalzinho já, né, no item 2.3.4, você terá a possibilidade de mais uma tentativa com no mínimo 5 minutos de intervalo, assim como os outros testes também. Não conseguiu fazer aqui a primeira tentativa, estourou o tempo, vai ter 5 minutos de intervalo para você poder descansar e executar novamente, ok? Então, aqui está bem apagado, galera. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas tem aqui os trajetos, né, a marcação, e aqui o candidato parte para pegar, né, um dos dois bloquinhos está aqui. Pegou um, retornou com o bloco na mão, posicionou, beleza? Aqui ele está retornando, aqui ele já pegou o último bloco, está retornando e posicionou, finalizou, colocando os dois blocos lá no final. Quarto teste, galera, a escalada em corda. É um teste que é difícil de aparecer, mas ele está aqui nesse concurso da Polícia Civil do Paraná e vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Consiste em escalar uma corda no tempo de até 1 minuto. Então você vai ter 1 minuto para fazer a metragem que está sendo exigida, né, para a sua idade, para a sua faixa etária. Como é que é essa metragem aqui? Qual é o índice, né? Vamos ver aqui agora. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então vamos lá. Quarto teste, escalada em corda, 2 tentativas também, ok? Então vamos lá. Até 29 anos, 4 metros em 1 minuto, beleza? De 30 a 39 anos, 3,80, então já um pouquinho, você tem 20 centímetros a menos para poder subir. Provavelmente na corda vai ter as marcações, beleza? Vai ter a medição ali. De 40 a 49 anos, 3,60 metros. E acima de 50 anos, 3,40, ok? Segmento feminino, até 29 anos, 3,80. De 30 a 49 anos, né? 30 a 39 anos, perdão, 3,40. De 40 a 49 anos, 3,20. E acima de 50 anos vai ter que subir ali pelo menos 3 metros, beleza? Então vamos lá, pessoal. O topo da cabeça do candidato, ele precisa atingir ou ultrapassar a marca. Então se você vai ter a marcação ali de 4 metros, a sua cabeça, né, você vai estar subindo, ela precisa passar ou atingir aquela marcação para que seja validado essa repetição, beleza? A altura do teste será medida verticalmente a partir do solo, até a marca demarcada na corda, que contará a metragem a ser alcançada por cada candidato. Então, essa medição ela sempre vai partir do chão, não da posição ali da sua cabeça quando você está na corda, né? Mas do chão até a marcação na corda, tá? Vamos pensar aqui 4 metros. É 4 metros da marcação até o chão,
beleza? Então, se você está em pé ali, cara, você já está ganhando alguns metrozinhos aí. E esse teste aqui, você pode fazer a utilização dos pés. Existe uma técnica muito interessante onde você entrelaça os seus pés ali e você não faz esforço. O seu esforço com o braço passa a ser mínimo, porque é as suas pernas que passam a te posicionar para cima, beleza? Então é interessante que você treine essa técnica. Eu ainda não tenho um vídeo aqui no canal para poder mostrar para você a respeito dessa técnica. Prometo que eu vou gravar para vocês, mas já até peço a você, né, que não está inscrito no canal, se inscreva no canal, já curte esse vídeo aqui para poder entregar também para mais pessoas. Tenho certeza que tem pessoas que ainda tem muita dúvida aqui relacionada ao edital, quando lê a parte do TAF. E aqui a gente está fazendo nossa leitura aqui clara, né, batendo cada ponto aqui, beleza? Descida. Após atingir a marca, o candidato deverá realizar a descida de forma controlada, utilizando as mãos e os pés, beleza? Até retornar ao solo. Então a descida ela já não está mais contando para a sua aprovação. O que conta aqui é somente a fase de subida. A descida, o que ele recomenda aqui é mais para questão de segurança, controle, você vir descendo com os pés e as pernas de forma controlada. Beleza? O teste, vamos ver aqui na parte da execução ainda, a letra F. O teste de escalada encerra-se para fins de cronometragem no exato instante em que o candidato atingir a altura estabelecida na marcação da referência. Letra G. Deverá ser oportunizado ao candidato o uso de equipamentos de proteção, assumindo total responsabilidade por eventual recusa. Ou seja, provavelmente vão te oferecer capacete, né, um cinto ali de segurança, e você também tem a opção de recusar. A gente sabe que quando a gente bota esse material, você vai ficar mais pesado. E aí, recusar ou não recusar? Galera, eu digo o seguinte para vocês. No CrossFit, a galera treina muito isso aqui, sobe, desce corda direto, iniciante, chegou lá, começa a treinar, e ninguém faz uso de material de segurança, de capacete, nem mais, nem nada mais. Eu nunca ouvi falar de acidente na corda vertical, né? Já ouvi falar assim da pessoa vir descendo direto, às vezes queimar a mão ali, por falta de costume, mas eu acho que é um incidente mínimo, não vai te gerar uma lesão tão grave assim, entendeu? Então, particularmente, eu acho que dá para dispensar essa questão do material aqui, ok? Então, você também vai ter mais uma tentativa, se não conseguir atingir ali a distância mínima, tendo 5 minutos de intervalo para poder fazer a sua descida, tá? E aqui a gente tem um desenhozinho aqui também do teste de subida de escalada na corda. E por último, né, finalizando aqui agora, galera, a nossa leitura, a gente tem o último aqui, a corrida de resistência em 12 minutos, o teste de Cooper, beleza? Então vamos ver aqui como é que tá essa distância aqui para cada um. Lembrando que a corrida de 12 minutos é o único teste que você vai ter somente uma tentativa, tá? Se você não atingiu o índice mínimo ali, você está eliminado. Aonde o mínimo para homens é de até 29 anos, 2.400, de 30 a 39 anos, 2.300, de 40 a 49 anos, 2.200 metros, beleza? 2.200 metros, e mais de 50 anos, 2.000 metros. Para os candidatos do segmento feminino, até 29 anos, 2.000 metros, de 30 a 39 anos, 1.900 metros, de 40 a 49 anos, 1.800 metros, e acima de 50 anos, 1.600 metros, ok? Não está tão difícil assim. Cara, eu achei, inclusive, que facilitaram bastante aqui das mulheres em relação dos homens, mas a gente sabe que tem diferenciação aí, né, do segmento feminino para o masculino, respeitando as diferenças fisiológicas, ok? O que você não pode fazer, cara? Ó, você pode caminhar durante o teste, mas você não pode parar e nem se ausentar do local do teste, tá? Então, vamos ver aqui. É permitido correr ou andar, porém é vedado parar durante o percurso. Isso aqui está na parte aqui da execução, letra C, tá? Letra D. Ao atingir a marca, né, de 10 minutos da prova, o avaliador emitirá um sinal sonoro de apito avisando o alerta ao candidato sobre 2 minutos finais do teste. Então fica atento aqui, porque quando estiver faltando 2 minutos, vai ter um apito. Só que esse apito não é a finalização do teste. Muita gente acha que acabou, né, o candidato está nervoso ali na hora do teste, não preste atenção e para de correr. Não é, ok? É a finalização. Falta 2 minutos, na verdade. E depois, mais um apito, quando bater 12 minutos, aí sim, encerramento do teste. E você vai ter que parar onde você estava ali, podendo sair somente na vertical ali, né, na lateral, na verdade, saindo na lateral ali do teste,
para que não prejudique a marcação da distância que você correu, ok? Então, especificando aqui, você terá apenas uma tentativa, né? E o que te tornará inapto a abandonar a pista ou a área delimitada antes do encerramento do teste. Isso vai te eliminar. Dar continuidade à corrida após o sinal do término. Então, pô, terminou ali, cara, você continua correndo, mesmo que você alcançou o mínimo. Isso vai te reprovar, tá dizendo aqui. E letra E, o último que eu grifei aqui, utilizar fones de ouvido, aparelhos sonoros ou relógios que não sejam os fornecidos autorizados pela banca. Então, assim, não pode usar fone de ouvido, né? Lógico, a gente sabe muito bem. Agora está dizendo que não pode relógios que não sejam os fornecidos autorizados pela banca. Muitos concursos permitem você levar teu relógio, você marcar, cronometrar, né? Eu mesmo não vejo o porquê disso não acontecer, mas aqui está dizendo que será proibido você levar o seu relógio, a não ser os fornecidos pela banca. Eu acho muito difícil a banca te dar um relógio lá na hora, ok? Eu acho que isso aqui eles estão querendo dizer a respeito do cronômetro grande, que geralmente eles colocam lá e você passa e você consegue enxergar, né? E aí fica até um pouco difícil você fazer o controle de voltas. Mas é isso aí, galera. Esse aqui é o TAF da Polícia Civil do Paraná, né? Fiz essa leitura com vocês. Minha avaliação geral, o que eu acho desse TAF aqui? Eu acho um TAF médio, eu não acho ele nem tão fácil, nem tão difícil. O ponto crítico aqui que eu acho é a subida na corda, um teste que você tem poucos lugares onde você consegue treinar de fato esse teste, né? É um teste que demanda ali esforço, força também de membros superiores, técnica do nó do pé ali na corda, que foi o que eu te falei. E sem contar também que é o teste de barra fixa e também o teste de corrida, que são testes que pegam bastante candidatos. Então, assim, tá no nível aqui bem médio para cima, não tá muito fácil. Então, vamos treinar, tá, galera? Pessoal, hoje tem uma semana que foi lançado esse edital, ok? O edital está prevendo aqui até 3 meses para a prova escrita. Eu acredito que até o TAF você deve ter 4 meses ou mais. Você tem um tempo bom para se preparar, ok? E como prometido, que eu falei lá no início do vídeo, eu quero deixar para você aqui um cronograma de treinamento. Eu estou deixando um link aqui na descrição. Baixa o link aqui, clica nele, baixa o cronograma para você treinar. Eu não estou te vendendo ele, estou te entregando de forma gratuita para poder auxiliar no seu treinamento, tá? É uma distribuição dos treinos, do que você precisa fazer, né? Com avanços graduais para você que é iniciante, beleza? E caso você queira uma preparação mais aprofundada, algo mais direcionado para esse concurso, também quero te oferecer o acesso à plataforma Esquadrão do TAF. E hoje ela está saindo com 30% de desconto para você que está assistindo esse vídeo. O que é a plataforma Esquadrão do TAF? É a plataforma onde eu coloquei todos os treinamentos que eu já gravei até hoje. E onde eu também faço um acompanhamento de perto com avaliação dos meus alunos, dos meus candidatos que estão treinando comigo. E eu quero que você faça parte desse time e hoje estou te dando a oportunidade de entrar com 30% de desconto. Também estou deixando o link aqui embaixo na descrição para você fazer parte desse time que vai ser aprovado e vai se tornar um policial civil do Paraná. Beleza? Vamos para cima. Não se esqueça, se você ainda não curtiu esse vídeo, dá o like aí para poder dar essa moral. Já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e vamos para cima. Fosse honra.